Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo aqui no SEI de Campinas, agora em um horário alternativo, por conta de algum bug, uma instabilidade que tinha acontecido ontem no Instagram. Excepcionalmente esta semana, então, estamos fazendo em um horário diferente. Estamos fazendo às 3 da tarde aqui, numa quinta-feira, o nosso Devaneios no Café. E nós estamos fazendo esse espaço, que é um espaço de cultura, um espaço de arte, aqui em Campinas, que é o SEI de Campinas, que é localizado na Rua Doutor Quirino, 1856. Então, quem quiser dar uma passada aqui, inclusive esse horário fica aberto, o SEI, para todo o público, e tem uma exposição nova acontecendo, que é de fotografias, que depois eu vou passar melhor no story. Vou fazer um story pós-live desta vez. Geralmente eu faço ele pré-live, hoje eu vou fazer depois. Então, quem quiser conhecer aqui o espaço, inclusive tem estacionamento gratuito, não precisa deixar na rua, então aqui o acesso é bem tranquilo, é bem simples e bem aconchegante também. E lembrando também que nós temos parceria com a editora Vozes e estamos fazendo um sorteio deste livro aqui, que é um livro que acabou de estrear, chamado Fronteiras, do Gustavo Barcelos. E este livro aqui já está em sorteio e eu estou selecionando os nomes. E lembrando que o critério para esse sorteio que acontece aqui, ele é sobre participação nas lives. Então eu vejo as pessoas que estão mais participando, estando presentes ou comentando, e eu vou selecionando alguns nomes. E hoje a gente vai selecionar mais 2, dependendo de como é que for o fluxo aqui, né? Também porque a gente está num horário diferente. Então, caso as pessoas que geralmente costumam participar aqui das lives não estejam aqui, a gente vê de pegar os nomes na semana que vem. Então, vamos ver durante a live. Mas eu sempre faço isso no final das lives. Eu sempre pego os nomes no final das lives. E hoje nós vamos continuar, né? Vamos fazer a terceira parte de uma série que nós estamos fazendo, que eu acho que hoje termina, até porque a gente vai depois passar para outros temas, mas é uma série que sempre eu perguntei no final das lives. O Vitor chegando. Boa tarde, Vitor, tudo bom? O pessoal que participa das lives entrando aqui conosco. Aqui, olha só o Renan falando aqui. Tem um livro do Gustavo que é sobre mitologias arquetípicas também, muito legal. Esse livro, Renan, eu tenho ele também, viu? Eu não só tenho ele, como acho que eu já cheguei até citá-lo. Não sei se aqui nessa live ou alguma outra. Mas o interessante do Mitologias Arquetípicas é que, se não me falha a memória, ele é um compilado de grupos de estudo que o Barcelos ele fez sobre o tema. Então ele foi trabalhando a temática da mitologia e aí ele foi juntando aquele material e formou um livro. Então isso é bem interessante, porque ali tem uma forma inclusive mais oral, é uma escrita mais oral, que é diferente de um livro mais recente que ele lançou inclusive, que é o Zeus, que também tem a ver com a temática mitológica, mas ele já é uma escrita mais literária, se a gente pudesse colocar dessa forma. E já o Arquetípicas é como se estivesse ali a gente lendo um grupo de estudos, o que é bem bacana. Então a linguagem ali, ao meu ver, ela é bem gostosa, é um livro bem acessível, é bem bacana. Boa recomendação, viu, Renan? Deixa eu só ver aqui em cima, tem o pessoal falando. Aqui, boa tarde para Tatiana que participa aqui conosco também. Olha o pessoal que participa das lives entrando num horário alternativo também. A Joana, boa tarde para a Joana, aqui nos devaneios vespertinos. Sim, estamos no horário alternativo, né? Ontem, por que eu fiz hoje? Por que eu estou fazendo hoje também? Porque ontem tinha um risco de perder a live, a gente fazer a live aqui no Instagram e depois perder aqui o conteúdo. E já aconteceu uma vez, inclusive, durante uma live que a gente está fazendo, inclusive está gravada, foi recentemente para o YouTube, se não me engano, de uma live que ela travou
no meio da live e não tinha gravação dela, aí teve que refazê-la. Aí a gente ficou com uma live mais reduzida ali, gravada. Então, para a gente preservar a qualidade dos nossos encontros, como ontem todas as plataformas do Meta estavam bem estáveis, a gente preferiu fazer hoje para a gente ter o conteúdo compilado aqui também, porque eles vão para outras plataformas também, pessoal. Não fica só no Instagram, vai para o YouTube, vai para o Spotify. Então, outras pessoas assistem ou escutam as lives gravadas. E, voltando também no que eu estava comentando, hoje nós vamos fazer a terceira parte do nosso tema, que já estamos trabalhando há 2 semanas, que é sobre devaneios poéticos. E a Enila chegando aqui. Boa tarde, Enila, tudo bom? Realmente o pessoal que participa das lives tá conosco em qualquer horário aqui. Que coisa boa de saber. E bom, eu selecionei hoje, diferente das outras lives, que eu peguei algumas poesias aqui do livro que a gente está trabalhando, já vou apresentá-lo. Mas hoje eu selecionei uma. Eu queria começar por ela. Eu não queria perder o tema dela, porque é uma poesia que eu acho que dentro do nosso conteúdo ela é muito importante. Ela é extremamente importante. Porque a própria poesia, o próprio título dela vai falar sobre perspectivas. Então, vamos olhar para as perspectivas hoje de uma forma mais poética. Não de uma forma acadêmica, não de uma forma explicativa, mas de uma forma poética, que eu vejo que é uma forma diferente da gente ver. E eu vou dar uma introdução em relação a isso, que eu acho muito importante de estar citando, que é a seguinte: a poesia, o que a gente pode considerar de alguma forma uma boa poesia, ela está interessada em como o diferente, o outro, não eu, o que eu não sei, narra, o que ele fala a respeito dele mesmo. Mas, para um pouco além disso também, uma poesia, uma boa poesia, ao meu ver, ela é como se fosse uma nuvem. Ela está constantemente olhando para algo e vendo a sua transformação, vendo a sua metamorfose. Citando inclusive um meme que eu postei hoje aqui na página, hoje é dia 12, hoje é dia 12 de dezembro, só para deixar marcado, 12 de dezembro de 2024. O meme que eu postei hoje, eu acho importante ressaltar por conta de várias coisas, mas uma delas que eu queria destacar é qualquer proposta psicanalítica, qualquer ela que seja, e a gente já vem falando aqui há um tempo, ela vai olhar para a fantasia, ela vai trazer a perspectiva da fantasia como uma perspectiva de este é o olhar com o qual eu preciso conversar. E o que acontece? Se estamos falando então, fantasia ele é uma outra forma de nós falarmos sobre imagem também. Então fantasia, imagem, todas essas palavras que a gente está aqui utilizando, elas têm uma similaridade. E uma característica importante de qualquer fantasia e de qualquer imagem é a sua metamorfose, a sua transformação. E no meme que eu postei hoje, eu resgatei uma fala que é do início do livro do Ovídio. Para quem não conhece, o Ovídio, ele é um poeta romano, porém de alma grega. A alma de Ovídio é uma alma grega, é uma alma que ele está ali interessado em saber qual é a relação que os deuses, que as coisas possuem, como algo se transformou naquilo. Então a proposta do Metamorfose de Ovídio é uma proposta bem interessante se a gente for passar para o plano psicológico, que é a seguinte:
como é que o mundo, desde a sua criação até o momento atual, que o momento atual dele, eu acho que é século, eu não sei se esse o Metamorfose é do século 8, mas se não me engano é da época do Imperador Augusto, até o mundo atual dele, obviamente. Ele vai se preocupar em fazer um compilado em como as coisas foram se transformando para chegarem como elas estão hoje. Então ele vai fazendo um caminhar pela mítica. E ele vai se preocupar com como as coisas se transformaram para chegar aqui até hoje. E o aspecto importante que ele traz, que é um aspecto da própria poesia, é a questão da metamorfose, a transformação. O que isso quer dizer? Que uma imagem, uma fantasia, ela não morre. Morre em que sentido? No seu sentido literal. Ela não morre ela não existe mais. Não, ela está constantemente ali, só que ela está transformada. Um exemplo, um casal que vira eles ficam eternamente unidos porque os dois se transformaram em árvores. Estou falando de filme Lemon e Balsas, por exemplo. Um caçador que vira caça, Acteão. Acteão é esse caçador que vira caça, e lá no mito mostra como isso acontece. A metamorfose do caçador que vira caça acontece dele ter visto algo que um humano não deveria ter visto. E claro, ele não vê de propósito. Esse que também é um ponto. E esse é um grande ponto, inclusive, da própria poética. As forças sobre-humanas, super-humanas, ou além do humano, elas não estão interessadas numa questão que a gente tem mais vigente na nossa cultura, que é a questão da justiça. Elas não estão interessadas em justiça. Elas estão interessadas em isso vira isso, independente de como aconteça, independente da sua vontade ou não. Então é algo que se transforma para além da volição própria, da vontade própria. Simplesmente tem vida própria. Então o Acteão é um exemplo. O Acteão, ele, passando um breve resumo ali da ópera, ele vai entrar numa mata e vai ver a deusa Ártemis nua, que é uma deusa virgem, e quando a deusa percebe que foi vista, ela o transforma em um cervo. E este cervo, como ele estava caçando, ele vai se transformando, inclusive o Ovídio tem uma qualidade cinematográfica perfeita, dele passar ali como a transformação vai acontecendo. Então ele foi sentindo os braços se alongarem, ele começou a querer falar, mas ele fazia grunhidos de animal. Então o Ovídio vai trazendo essa narrativa e ele vai sendo perseguido pelos cachorros dele mesmo e é morto, ele é dilacerado pelos próprios cachorros. O que é interessante, porque nós estamos vendo, inclusive, sob uma perspectiva do não eu. Estou trazendo tudo isso para a gente perceber que aquilo que nos muda não é o eu. A mudança, em relação à essência, ela não parte do eu. Ela parte de uma imagem que não sou eu. Ela parte, inclusive, o que os gregos entendiam, ela parte de um plano do divino. Ela parte de uma potência que ela acontece em mim, não sou eu exatamente. E o que os gregos faziam era tentar reconhecer ao máximo essas potências. Porque eles percebiam que elas interferiam constantemente na vida humana. Constantemente e de várias formas ali. Formas apoteóticas, odisseicas, trágicas e por aí vai. As transformações tinham as suas características ali. Bom, tem comentário aqui? Tem comentário. Deixa eu só ver se eu não vou espirrar, tá, pessoal? Acho que passou, pronto. Deixa eu ver o comentário aqui, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o poema em específico.
Deixa eu ver aqui. Quem que é? A Enila. Não raro, as metamorfoses são punições dos deuses. Sim, muito bem lembrado, Enila. As metamorfoses, elas são punições. Inclusive, estas punições, elas marcam também uma característica importante sobre as metamorfoses, porque elas impactam em um tipo de consciência. A gente pode até colocar, né, que até tem um mito, agora não vou lembrar qual que é o nome do cara, mas é um rei, que ele fica em cima de uma árvore, que ele tem relação, inclusive, com um poema que eu selecionei para hoje. Que ele... eu não vou lembrar o nome desse rei. Depois, se alguém conseguir achar aí no Google, ver aí, por favor, me fale para eu dar a referência. Mas ele é um rei que ele bane as práticas dionisíacas do seu reino, e coloca ali de uma forma, inclusive, moralista, né? Não, isso daqui tem que estar longe daqui e tudo mais. E o que acaba acontecendo é que as mulheres deste reino, elas vão fazê-las em outro lugar. Elas sobem uma montanha, elas vão para algum lugar lá. E esse cara, ele se interessa, ele vai lá, né, na surdina, ele se traveste de mulher, vai lá ver. Mas só que ele começa a ver essas práticas dionisíacas em cima de uma árvore. Então ele está vendo de cima para baixo. E o que a mística traz, que é bem interessante, é que esse olhar de cima para baixo é um olhar que é dilacerante. O que acontece com esse rei é que ele é desmembrado, que é uma característica de Dionísio. O desmembramento é uma quebra de perspectivas, se a gente for olhar também de uma forma psicológica. O desmembramento é um deixar de ser eu. As coisas que estavam se juntando, que estavam ali unidas, que formavam quem eu sou, se desprendem, se desgarram, se quebram, e a percepção muda também. Ele é dilacerado. Claro, isso tem um tom trágico, porque ele está morrendo. Ele está morrendo ali, inclusive, ele estava com a consciência alterada. Também tem esse um ponto. Ele estava ali com a consciência alterada, ele foi descoberto ali que ele era um homem naquelas práticas de Dionísio, aquele ritual. Homens não entravam, então ele é dilacerado. Isso nos ensina alguma coisa, esses mitos nos ensinam alguma coisa sobre esse olhar de cima para baixo. O olhar de cima para baixo é um olhar que nos dilacera. Não é dilacera o outro, é dilacera quem está vendo. Então eu acho que o mito nos ensina um pouco sobre isso. Mas não vou me delongar muito, mas eu queria pontuar, porque vai casar um pouco com o que eu selecionei para hoje. Mas continuando aqui. Ou ainda salvamentos, mas os deuses é que impõem as metamorfoses. Sim, os deuses impõem a metamorfose, Nila, pois é uma vontade do não eu. Esse não eu que os gregos entendiam é o que é mais poderoso em mim. Não só em mim, mas nas minhas relações, no meu cotidiano, em tudo. Os gregos, eles entendiam isso. E o Ovídio entendia isso também. Ele entendia que algo não morre. O que é interessante, eu acho que é ficar um pouco com essa frase do Ovídio, de que não é uma morte literal. É uma morte de como aquilo está se apresentando. Ele vai se apresentar de outra maneira. Isso é um olhar que a gente tem ali pela fantasia. É aquilo acontecendo de outra e outra e outra maneira. E vai se relacionando de outras formas também. Então é a mesma coisa que se apresenta de formas diferentes. A partir do momento que eu vou percebendo que ela é algo invigente. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Como, por exemplo, um herói dificilmente deixa de ser herói. Por exemplo, Ulisses, ele não deixou de ser herói, mas ele é um tipo de herói diferente de um Aquiles, é um tipo de herói diferente de um Hércules. Então a qualidade de herói muda. A gente pode ter um herói mais astuto, um herói mais muscular, um herói mais frágil, ali no sentido ali de ter um calcanhar de Aquiles,
Ele tem toda uma força, ele tem todo um aparato, mas ele desconhece a sua fragilidade, o seu calcanhar de Aquiles, e por aí vai. Deixa eu ver mais comentários aqui. A Enila, deuses aqui como forças em nós. Não só em nós, tá, Enila? É uma força do outro, e esse outro, ele acontece concomitantemente em mim e em algo que me atinge, que pode ser algo de fora, numa relação, uma outra pessoa. Então eu acho que o olhar psicológico é ver que isso que eu estou vendo não é exatamente uma pessoa. Por exemplo, alguém sonha com um marido e aí fala, meu marido está fazendo isso no sonho. Não, é algo como o seu marido. É e não é. A gente perder esse jogo dionisíaco de é e não é, a gente começa a literalizar para uma parte e a gente vai perdendo o olhar psicológico. Então manter essa atenção do é e não é muito importante para que alguma coisa outra surja. E a gente já tenta definir muito rapidamente se é para dentro, se é para fora e tudo mais. Eu ficaria mais nessa ponte. Ela é mais psicológica nesse sentido. Ela se comunica com o diferente de uma forma mais consciente da sua inconsciência. Consciente de que eu não sei. Agora, se eu já sei o que é aquela coisa, ela se transforma naquilo que eu sei. Tem até alguma coisa da física que fala sobre isso, eu não vou lembrar o que é. Mas é como se um monte de possibilidades elas sumissem a partir do momento que eu adoto um olhar para aquilo que eu estou vendo. Tem alguma coisa na física que fala sobre isso também, mas eu não vou lembrar o que é. Mas é um fenômeno, né? Eu acho que é importante você ressaltar que isso é um fenômeno, isso acontece. Os poetas entenderam isso antes da física, inclusive. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Pessoas entrando. Tem um comentário aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem 2. Tem 3, na verdade, achei. A gente nem entrou no poema ainda, hein? Mas não tem problema, as introduções que nós fazemos também são poéticas. Só vou deixar aquele marcado. A artista do Platão também era muito bom. Acho que não vai dar nem tempo de falar sobre ele mesmo. Deixa eu só deixar ele aqui na página. Então, comentário da Joana. Ser humano é isso. Estar entre a escolha e o inevitável. Entre a forma e o fluxo. Entre o que somos e o que seremos. Uma coisa interessante, Joana, é que esse é um ponto bem importante. A origem e o destino não são opostos. Eles não são algo que são discrepantes. Mas eu vou chegar nesse destino, por exemplo, eu vou tentar usar um exemplo mítico. O Édipo, por exemplo. O Édipo, rei, ele chega no seu destino de uma forma trágica. Ele chega ali de uma forma bastante trágica, é uma tragédia humana, inclusive. Agora, o Édipo em Colono, ele chega ao seu destino de uma maneira poética. Ele continua sendo, se você for pegar o Édipo rei, o Édipo em Colono, ele continua sendo um cara que interroga. No Édipo rei ele fica toda hora interrogando, mas a posição é diferente. Por isso que eu queria trazer esse poema das perspectivas. O Édipo rei, o que ele faz? Ele está ali olhando de cima para baixo, se a gente for falar de uma forma metafórica. Ele está ali impondo, eu vou achar um culpado, eu vou acabar com esse culpado e eu vou resolver o problema de Tebas, que é o problema da terra infértil. Quando ele toma ciência de que ele está numa terra infértil, que ele mesmo produziu, que ele mesmo fez com que ela se tornasse isso, ele se cega. Ele vai com Antígona para outro lugar, vira um estrangeiro, torna-se um estrangeiro, e agora, junto com a sua filha irmã, Antígona, ele continua fazendo perguntas,
mas que agora não são perguntas de cima para baixo. São perguntas que ele está interessado em onde ele está e ele não pode ver. Ele tem total ciência da sua falta de visão, coisa que o Édipo Rei não tem. Ele continua, ele percebe, são dois destinos, mas ele não chega da mesma forma. Ele continua sendo o Édipo Rei, continua sendo um rei heróico, preocupado em salvar alguma coisa, preocupado ali em que as coisas funcionem, só que é diferente. O olhar que ele tem de uma forma resolutiva, de uma forma até mesmo imperativa, de eu vou fazer, eu vou mandar e por aí vai, ali ele já tem um olhar mais de curiosidade no Édipo em Colono. O que está acontecendo aqui? O que acontece ao meu redor que eu percebo e não vejo? Eu acho que esse é o ponto. Quando nós temos um pouco dessa ciência do Édipo em Colono, a forma como nós vamos chegar ao destino é diferente. A forma como vamos estar na terra é diferente. Nesta terra é uma metáfora. A terra de Tebas está infértil. Colono quer dizer terra fértil, inclusive. É uma das... não vou lembrar o que é. Mas Colona, não vou lembrar qual que é. Mas aquele lugar quer dizer terra fértil. Então, para ele, é importante estar em uma terra fértil. Só que ele percebeu que para estar numa terra fértil, ele não podia estar literalmente. Ou ele mesmo não permitiria que a terra fosse fértil. Ele mesmo, Édipo, não consegue deixar com que o trabalho outro seja feito. Ele não permite com que o outro fale algo vindo dele mesmo. Não, ele impõe qual é a forma como o outro deve ser, como deve se portar e por aí vai. Então eu queria pontuar isso também. Aqui o Renan perguntando, é tipo um falso self? Isso seria sobre o que, Renan? Foi falando um monte de coisa. Só me pontua em qual parte que é do falso self, por favor, para eu conseguir acompanhá-lo. Aqui é a Joana. E se a mudança é inevitável, talvez nossa tarefa não seja resistir, mas aprender a ver, a contemplar as forças que nos moldam e encontrar nelas uma verdade que não está em nós, mas que nos recria. Sim, mas vamos ser sinceros, é difícil não resistir. Eu acho que até a própria mítica, que é uma forma poética também de se falar sobre as coisas, nos apresenta que o quão difícil é não resistir. Nós estamos ali junto com o nosso ego para qualquer lugar que vamos, até para os sonhos. Temos o ego onírico. Então ele está passando por metamorfoses com as quais ele resiste. Só que a tarefa, eu entendo que a tarefa da própria análise nesse sentido é de inspirar, é de facilitar o acesso àquilo que já me acontece. Criar uma relação com o diferente, criar uma relação com as coisas ao meu redor, que elas permitam que elas tragam o seu próprio olhar para mim, não que eu coloque o meu próprio olhar nelas, e elas corroborem, não, é isso mesmo e tudo mais. Então, quanto mais razão o ego costumeiro tem, mais louco ele fica, menos ele acerta o alvo, digamos assim. Ele vai parar em outro lugar. Um bom comentário, Joana. Deixa eu ver se tem mais algum. Deixa eu ver. Enila. Daqui a pouco eu vou entrar no poema, tá, pessoal? É que se eu deixar acumular muito comentário aqui, depois eu não consigo acompanhar de novo. Quando o olhar muda, podemos deixar de resolver enigmas e começar a saborear as perguntas. Sim, a gente pode até perceber que as perguntas não são respostas. Elas não induzem a uma resposta, elas induzem a um caminhar. Elas induzem uma curiosidade. Eu acho que essa é uma raiz arquetípica das próprias questões. Quando nós temos uma pergunta e nós andamos através delas, elas se apresentam de formas totalmente diferentes. Até uma pergunta muito básica, por exemplo,
a gente for tratar a questão da verdade de uma maneira filosófica, que cor é o céu? Depende. O céu agora está de uma forma, eu estou aqui em Campinas, tem alguém que está no outro lugar do mundo, tem outro lugar do Brasil, está no outro horário. O mesmo céu acontecendo ao mesmo tempo não é o mesmo céu. Para alguns vai ser azul, para outros vai ter ali tons de cinza, para outros vai estar escuro. O mesmo céu no mesmo horário. Não é. Então o que é verdade? Percebe? O lugar que nós estamos é muito importante. O lugar nos traz uma perspectiva. O lugar é uma forma de nós percebermos que as nossas perguntas, quando elas têm respostas diretas, elas têm uma ideia, não uma solução. Esse é outro ponto. Deixa eu ver se tem mais comentários. É muito difícil mesmo a Joana falando. É difícil, é da resistência, né? Realmente. Ah, Bia, olá Bia, tudo jóia? A Bia entrando aqui conosco também. A Bia faz tempo que eu não via você na live, Bia. Como é que você está? E, bom, acho que agora a gente já pode, né? A gente tem meia hora de introdução aqui, a gente já pode entrar no poema. E não é um poema longo, tá, pessoal? Mas eu acho um poema bastante interessante. Deixa eu ver aqui. Ah, tem a Joyce aqui, peraí. Justamente, a perspectiva está relacionada com o individual de cada um. E também aonde o indivíduo está. Se nós formos ali olhar, por exemplo, para a perspectiva dos sonhos, né, Joyce? Os sonhos nos localizam. O céu que eu estou vendo é um céu em perspectiva. Não o céu inteiro. É uma perspectiva da onde eu estou. Aqui a Bia, eu estou me recuperando de uma cirurgia no tornozelo, feliz. Puxa, Bia, tomara que você se recupere bem. Puxa vida. Cirurgia é complicado. Em qualquer lugar do corpo, a dor ela fica ali avisando o tempo todo que ela está presente. Mas espero que você se recupere bem, viu, Bia? Então, hoje nós vamos entrar numa poesia que fala sobre perspectivas. E o que é bem interessante da poesia da Wisława... esqueci de apresentar o livro. Deixa eu só apresentá-lo aqui. O livro que eu estou utilizando é este aqui, que é um livro fantástico. Eu estou amando esse livro aqui. Eu já li 4 livros dela. 4? Acho que 3 ou 4. Por aí. Ou esse é o 4. Mas esse livro aqui dela, chamado Para o Meu Coração num Domingo, da Companhia das Letras, da editora Companhia das Letras, é um livro bastante interessante, porque ela vai falar sobre, inclusive, um outro aspecto que também é um aspecto que propicia as mudanças, a metamorfose, inclusive mudanças estruturais em alguns sentidos, que é a questão da morte. Então ela vai falando sobre sonhos, sobre morte. Tem vários poemas aqui que falam sobre morte. Tem um poema dela até bem emocionante, que chama Monólogos de um Cachorro Enredado na História. É um poema bem... Ele pega, quem lê vai entender, mas eu não vou ler ele aqui hoje não. Mas é um poema que fala sobre morte também. Mas a morte, de alguma forma ou de outra, nos traz ali uma espécie de seriedade em relação ao nosso destino. Sobre o que nós falamos sobre destino. Aqui a Tatiana, foi uma bela introdução para perspectivas. Sim, né? Apesar do nosso tempo ser um pouco escasso, as nossas introduções também nos situam muito bem. Por isso que eu gosto muito de fazê-las. A gente vai se situando. E o poema pode ter uma abertura para ele ser escutado de uma outra maneira. Não só de uma maneira didática, mas ele pode nos ensinar a estar em outros lugares também, a carregar. Ele nos carrega, ele nos leva para o lugar aonde ele nos inspira de alguma forma. E esse poema, eu vou lê-lo agora, ele está na página 269 desta versão que eu tenho do livro, tá? E o poema diz o seguinte: cruzaram-se
como estranhos, sem um gesto, uma palavra. Ela indo em direção à loja, ele para o carro. Talvez por pânico, ou por distração, ou por deslembrança de que por um breve tempo amaram-se para sempre. Não há garantia, aliás, de que fossem eles. Talvez de longe sim, mas de perto de jeito nenhum. Eu os avistei da janela, e quem olha do alto é quem mais facilmente se engana. Ela sumiu atrás de uma porta de vidro. Ele sentou-se ao volante e partiu depressa. Portanto, nada aconteceu, mesmo que tenha acontecido. E eu, só por um instante, certa do que vi, procuro agora num poeminha casual persuadi-los, caros leitores, de que isso foi triste. É um baita de um poema, né, pessoal? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. É um baita de um poema. A Wisława, ela pega uma coisa comum, uma coisa usual, e ela transforma isso numa profundidade. Ela consegue trazer uma profundidade. Esse é um poema assim que é um dos melhores poemas que eu já li dela, tá? Para ser bem sincero, ela tem diversos poemas fantásticos. E esse eu poderia colocar que é um deles, assim, sobre a minha perspectiva também, já que estamos falando sobre isso. Sobre a minha perspectiva, esse é um poema maravilhoso. Se vocês quiserem que eu releia, tá? Algum dia, algum poema, eu posso reler, tá? Às vezes até a própria releitura é uma forma, traz perspectivas diferentes do mesmo poema. Mas o que é interessante, são alguns pontos aqui, já que a gente está falando de perspectiva, eu vou tentar pegar alguns pontos que o poema traz. Aqui eu acho que um ponto importante é que a questão que ela vai trazendo é de um olhar que vai percebendo direções. E esta direção é uma direção da própria narrativa. Então, ela vai comentando, inclusive, que a perspectiva é o que direciona um olhar. É através de uma perspectiva que o olhar ele é induzido, é seduzido a ver de determinada maneira. É como se o nosso olhar ele tivesse sofrendo isso o tempo todo, sofrendo constantemente influências que até então nos é desconhecidas. E o pouco que nós podemos perceber é a posição em que se olha também é importante. Não só como se olha, isso também é, mas a posição em que se olha também é importante. De onde eu estou vendo? E aqui ela mesma coloca que está vendo de uma posição outra. Ela não está dentro desta situação. Ela está fora dessa situação. Então, a perspectiva de quem vê aquilo pode ser bem diferente da quem está olhando de dentro. E geralmente é mesmo. Tem um comentário aqui, deixa eu só vê-lo. Deixa eu subir aqui. Aqui, da Tatiana Morelso. Nada aconteceu mesmo que tenha acontecido. Quão profundo é isso? Sim, essa parte aqui, né, Tatiana, ela sumiu atrás de uma porta de vidro e ele sentou-se ao volante e partiu depressa. Então, nada aconteceu mesmo que tenha acontecido. Tá, mas quem percebe isso é quem não está dentro dessa situação. Começa por aí. Aconteceu, mas para um olhar outro. Então, eu acho que isso é um ponto importante para nós olharmos psicologicamente. A poesia nos dá esta possibilidade de ver caleidoscópios sobre uma mesma imagem. Então,
De um lado onde as coisas não acontecem, parece que de uma outra forma, de um outro lugar, da mesma imagem, está acontecendo uma outra coisa que é concomitante. Para quem está de dentro, aquilo tem uma forma, né? Nada aconteceu para quem? Mesmo que tenha acontecido para quem? Então, ela não está colocando que são para os mesmos personagens muitas vezes. Mesmo que isso afete a todos os personagens. Mas não afeta da mesma forma. Por isso as relações com todos os elementos do quadro são importantes. Porque são essas relações que eu vou percebendo como cada lugar é afetado. Como cada um é afetado por estar em um lugar também. Um lugar diferente. Deixa eu ver se tem mais comentários. Tem um aqui. Peraí. Da Enila. Que beleza de poema. Vejo como uma cena de um filme, de vários ângulos. Sim. E não à toa quis trazer também aqui o Ovídio, Enila, porque a descrição que ela faz é uma descrição cinematográfica também. Aqui, Flá Regina. Olá, Flá Regina, tudo bom? Flá Regina chegando aqui conosco. E é um poema que eu queria destacar uma das partes dele, inclusive, que eu acho que é uma parte muito importante, que ela vai pegando, inclusive, que a Wisława, ela tem um conhecimento sobre mística extraordinário. Ela conhece muito bem os personagens místicos, inclusive tem até poemas aqui, quer ver? Tem até nesse próprio livro alguns poemas com uma temática mítica. Quer ver? Esse aqui, o que ele chama? Meu Deus, aqui. Entrevista com Atropos. Entrevista com Atropos é um deles. Deixa eu ver se tem mais uma. Eu acho que esse aqui também. Deixa eu ver. Esse aqui com certeza também ela bebe. É um poema fantástico esse aqui, hein, pessoal. Esse aqui, falando, é uma temática que daria para fazer um monte de live. Esse poema dá um pano para manga, para a gente discutir alguma coisa. Ele chama Labirinto. Eu vou até marcá-lo aqui. É um baita de um poema, esse poema aqui chamado Labirinto, que tem também estátua grega. Aqui achei um outro também. Então, ela conhece bem de mítica. E não à toa. A mítica, né, os poetas, o que a gente pode entender como o que significa ver antes? Que o próprio Freud fala a respeito da qualidade dos poetas, né? Que a psicanálise ela bebe da poesia por conta da poesia ter visto algo antes. Ver antes é como se o poeta estivesse enxergando um movimento eterno acontecendo. Não à toa esses movimentos eternos eles são nomeados como deuses. Então aquilo que tem uma característica de um Deus é um movimento eterno, é uma força eterna, é uma força imortal. Ela acontece, ela tem diversos nomes e tudo mais, mas a sua apresentação é daquela maneira. Por exemplo, uma coisa bem boba, a gravidade, por exemplo, ela é uma força que para nós, de alguma forma, ela está eternamente conosco. Seja alguém que nasceu, sei lá, há 8.000 anos antes de Cristo, e para quem está nascendo agora, aqui na Casa de Saúde de Campinas ou na maternidade, está sofrendo a força da gravidade, está sofrendo a força do sol, da chuva, também são ali forças que são consideradas de deuses, né? Os índios também, né? Os indígenas, eles entendiam muito bem disso, inclusive. Eles tinham, várias tribos, elas tinham Deus para a chuva, e não à toa, é uma força divina, é uma força celestial. O próprio Zeus também, mas o Zeus ele tem várias outras características, né? Cada lugar tem a sua forma de ver essas potências acontecendo. E a perspectiva, nesse sentido, deixa eu só abrir aqui o poema novamente. E a perspectiva que ela coloca aqui nesse poema, que eu queria destacar, é
Quem olha do alto é quem mais facilmente se engana. Eu queria destacar esta parte por conta do quê? O que ela está dizendo? O que é olhar do alto? O olhar do alto é aquele olhar de quem está numa perspectiva elevada, seja por uma coisa moral, seja por um aspecto moral, geralmente tá? Geralmente a elevação tem um aspecto moral, mas é também um aspecto de sapiência, como aquela pessoa que está olhando do alto, ela soubesse mais, ela soubesse melhor. Inclusive, dentro da nossa cultura, nós temos, da nossa perspectiva, nós imaginamos que o divino é algo que mora no alto. É algo que mora para além de nós e que nós um dia vamos chegar lá. Isso é o que é passado. Agora, para uma perspectiva mais poética dos gregos, nesse sentido, eles entendem que essas divindades, elas moram lá. Está no Olimpo, por exemplo, na Grécia. Mas elas não ficam lá 24 horas. Elas descem, elas estão no meio humano também, constantemente. Constantemente tem forças afrodisíacas, da comunicação entre nós o tempo todo. Elas não ficam paradas esperando por nós que a gente vá lá, realize a sua tarefa e depois volte para casa. Elas entendem que a vida tem intervenções de potências que não são, em sua grande parte, as que trazem ali uma mudança humana. São mudanças através de uma potência outra, para além daquilo que eu quero. E quem olha do alto nesse sentido, que mais fácil se engana, seria aquele que... A Kenila, do alto vem o olhar que julga. Sim, estou tentando lembrar o nome do cara do mito. Eu não sei se é Penteu, lembrei, acabei de lembrar o nome dele. É o Penteu. O Penteu é aquele que vê de cima, que olha de cima de uma forma que, ao mesmo tempo, ele está olhando de uma forma a julgar o que está acontecendo, mas com um interesse outro borbulhando dentro dele que ele não assume para si mesmo, ele não reconhece, melhor dizendo. O Penteu é aquele que vê do alto, julga aquilo que ele está vendo, mas está extremamente atraído pelo que ele está vendo. Até vamos citar aqui que os rituais das bacantes, os dionisíacos, eles são rituais orgiásticos, né? São rituais que acontecem ali, todo um ritual sexual acontecendo ao mesmo tempo. Então, ele estava ali colocando a questão de uma imoralidade e tudo mais, mas estava totalmente atraído, porque ele foi lá ver. A coisa não estava acontecendo aonde ele estava, não estava nos seus domínios, na sua cidade. Ele foi aonde aquilo acontecia, e aí ele foi se interessando tanto, e também não reconhecendo esta força em si mesmo, e aí ele acaba sendo dilacerado, né? Ele acaba sendo, como é que chama? Não é só dilacerado a força. Desmembrado, lembrei. Ele acaba acontecendo desmembramento. O desmembramento também é uma forma de se criar consciência quando está na coisa. Que ele entra ali, ele consegue entrar, ele dá uma fingidinha ali, né? Ele se traveste e entra. Mas ele é desmembrado. É como se fala, bom, esta consciência não cabe aqui. Este tipo de olhar do alto não cabe aqui. Para cá você vai ter que ser desmembrado, senão você não vai entender o que está acontecendo aqui. Ou nem melhor, você não vai incorporar, você não vai ter contato com o que está acontecendo, porque você precisa ser desmembrado. Desmembrar é o quê? Se a gente for até pensar na característica da consciência, o que é consciência? Criar consciência de algo é dividir. Não, a consciência é algo que em nós ela vê as coisas divididas. Para a perspectiva poética, para a perspectiva da alma, ela não vê as coisas divididas assim. Então, isso é preto, isso é branco. Isso é cadeira, isso é mesa.
Para a alma, se as coisas estão acontecendo no mesmo lugar, elas têm uma relação acontecendo entre elas. São coisas que sim, elas têm um caráter diferente e a alma não é essa que diferencia. Isso vai para uma outra instância, vai para um outro lugar. Mas o que interessa é como elas se relacionam. O que uma fala sobre a outra, com a outra, através da outra, para a outra. Então elas vão usando essas preposições ali. A alma é uma alma prepositiva, ela vai caminhando, né? Ante, após, até, com, contra, e aí vai tudo com as preposições que a língua nos permitir. E que a alma também, né? Obviamente. A língua acompanha a alma e não o contrário. Olhar do alto, aqui a Joana falando, presume neutralidade ou objetividade, mas que pode ser ilusória. Esse tipo de olhar não captura as nuances, os detalhes emocionais que só quem vive a situação pode entender. Sim, mas uma coisa importante que você ressaltou, Joana, é o seguinte: em algum momento, sempre nós vamos estar olhando do alto de alguma forma. A questão é a gente não tomar isso como uma perspectiva de não posso olhar do alto de forma nenhuma e tudo mais. O problema é eu não perceber que estou olhando do alto. Porque o olhar do alto, ele supõe que o que está embaixo, pensando até na perspectiva moral, é pior. O que está embaixo de mim foi pior. A gente tem até a própria metáfora que a gente pode usar, é a metáfora do pódio. O pódio é isso. O pódio, o primeiro lugar, não está no mesmo nível do segundo e do terceiro. Ele está mais alto. Ele tem uma posição de destaque. Isso a gente pode pensar em diversas coisas em relação a isso. O pódio é uma delas. Uma outra coisa boba, mas isso já foi até aferido em pesquisas. Tem pessoas que compram SUV porque o carro é mais alto. E elas falam, o carro me dá uma sensação maior de segurança. Me dá uma sensação maior de controle. Isso é arquetípico. Eu mesmo, eu tenho um carrinho mais alto também. Mas é arquetípico. E isso acontece. O problema é quando a gente para de perceber isso. Porque aí, exatamente essa posição, que quando a poetisa ela fala, é quem mais facilmente se engana, é porque ali, o que é este engano? O que eu entendo como este engano? Como eu não estou mais percebendo que o que eu estou vivendo é uma fantasia. Eu estou achando que eu estou vivendo alguma coisa melhor, real, mais segura e por aí vai. E na verdade isso é uma fantasia. Eu deixo de me relacionar com a fantasia. É o que o Penteu faz. Ele bane a fantasia, ele bane o outro em mim, do seu reino, mas fica lá olhando do alto ali, fica lá apreciando e tudo mais, sem que ele veja isso nele mesmo. Ele não percebe. Então nós temos um Penteu em nós. O problema é a gente achar que a gente tem que banir o nosso Penteu. Aí ele vai lá e faz estrago, como qualquer outra figura mítica. Então a gente está tentando aqui olhar para essas figuras, para a poesia, para a gente aprender com elas. Que elas nos oferecem perspectivas. A perspectiva de Penteu é uma perspectiva diferente de um Ulisses, que é uma perspectiva diferente de um Édipo, que é uma perspectiva diferente de um... Essa diversidade, essa biodiversidade que acontece na própria mítica também, são diferentes, mas claro que elas se relacionam de alguma forma ou de outra. Elas se encontram no meio do caminho de uma forma ou de outra. Mas seu próprio encontro não descaracteriza o que uma imagem é para outra. Pelo contrário, elas dão base. É igual esse encontro que a poetisa está dizendo. O que ela está vendo aqui é que ela está percebendo que, bom, o que eu estou vendo, o que eu estou colocando, o que eu estou escrevendo é uma fantasia. Para mim, toda essa narrativa, o que eu estou vendo, do ângulo que eu estou vendo, do ângulo que me é oferecido, parece triste. Mas não é só isso. A sacada que ela deixa não é só isso. Tem mais coisas aqui. Porque se for só isso, morre.
e deixa de ser imagem. Agora, se não é só isso, é metamorfoseável. Tem outra coisa além. Então, essa outra coisa além, ela também acontece junto. O acontecer junto é a metamorfose da própria consciência. O ego que enxerga de diversas perspectivas, ele possibilita dele ser transformado também. Por isso a gente vem aqui conversando, estudando sobre poesias, para deixar com que o nosso ego ele vai descansar um pouquinho e ele aprecie. Ele dê possibilidades para que outras dinâmicas, outras narrativas apareçam e ele possa apreciar também. Então eu acho um ponto bacana. Vocês fazem umas provocações muito legais, pessoal, para a gente aqui ir imaginando junto. A Joana. Mas falando em relações mesmo, quem parece neutro ou distante é influenciado por seu próprio ponto de vista? Sim, concordo. É o tal do Penteu. Continua no Penteu. Quem, digamos assim, precisa, né, ao tal do eu sou assim mesmo. O eu sou assim mesmo é olhar de uma perspectiva de cima. Porque eu estou colocando que o lugar que eu estou, ele é inatingível, ele é imutável. E eu acho que esse é um ponto, essa imutabilidade é um olhar desse ponto, do ponto de vista de estar em cima. E estar em cima evitando quedas. Também tem essa característica. Não é só estar em cima, mas eu não posso cair. Então eu tenho que continuar cada vez mais e mais seguro de mim, de que o outro é, de que o outro não deve ser tal coisa, de que eu não posso ser atingido por aquilo e por aí vai. E olha só, tá dando bastante gente na live, até, apesar do horário, hein? Que legal. Joana, esse distanciamento pode ser visto como uma tentativa de evitar a identificação emocional também. Sim. Eu não perceber isso acontecendo em mim. Não perceber que aquele ritual está acontecendo em mim também. Porque eu estou vendo. Se eu estou vendo, aquilo traz ali uma imagem. Então a gente não vê com os olhos. A gente vê com a imaginação. Acho que o principal é que a imaginação está sempre vendo antes. Ela não depende dos olhos. O Édipo e Colono, que a gente citou aqui, que o diga, né? É uma coisa que ele percebe. Deixa eu ver se tem mais um comentário. Tem um comentário aqui da Tatiana Morels. E podemos variar de percepção de acordo com cada situação e local, entre aspas, que estamos. Ao mesmo tempo que somos, entre aspas, o Deus que olha de cima e o que está vivenciando a experiência sendo observado. Sim, mas eu acho que interessante é que mesmo até esse Deus ele desce, até mesmo na nossa própria mítica, né? O Filho de Deus ele desce, e ele desce porque se ele não se submete, eu acho que também é uma coisa que Jesus ele apresenta, né? Você está falando do olhar de cima, ele se submete, então tudo que ele faz para o outro ele se submete também. Então se ele tem que ter os pés lavados, ele tem que lavar também. Porque é uma relação. Se só fica uma coisa unilateral, Deus não entra em lugar nenhum, ele fica longe. Ele não tem como afetar. Algo que está muito distante não afeta. Fica jogando flecha de longe, fica jogando pedrinha de longe. Evita ser afetado por aquilo que está fazendo. Não percebe a gravidade da situação com a qual está sendo lidado. Esse é o olhar de cima que engana. Aqui, Tatiana Morels. E como se perceber em cada uma dessas posições? Piloto automático. Aí é o que a gente está fazendo aqui, né, Tatiana? Tem análise, a própria possibilidade aqui da gente estar conversando sobre essa temática, possibilitar que de alguma forma eu possa estar enganado sobre o meu ponto de vista. Opa, será que o outro não está ali? Será que não tem uma outra coisa importante também na minha vida? Ou a minha vida é só isso? Então até mesmo, né, as próprias crises de identidade, elas são importantes. Elas fazem com que um outro eu possa aparecer. Senão fica no mesmo euzinho. Então a crise de identidade é extremamente fundamental também.
Ela tira um pouco dessa monotonia de eu ser o tempo todo a mesma pessoa. É claro, não é gostoso, mas tira. Acho que isso é importante. Tira. Faz com que dê espaço para uma outra coisa acontecer. Deixa eu ver se tem mais comentários. Tem da Eliane. A segurança que protege é feita do mesmo material que aprisiona. Perfeito. Tem até uma... Não, se eu dá tempo? Acho que dá. Deixa eu ver aqui. Tem até uma frase. Deixa eu ver se eu acho aqui. Trouxe outro livro também. Nem sabia que usava. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui. Tem uma parte aqui do livro, do Revendo a Psicologia, que fala sobre isso. Quer ver? Que você acabou de citar. Onde está agora? Eu acho que está aqui. Aqui, achei. Olha que interessante que o Hillman traz, já que você citou, Eliane. Acho que dá tempo da gente falar um pouquinho sobre. Revendo a Psicologia, Hillman, página 254, editora Vozes. É a versão que eu tenho aqui. É bem o final do penúltimo parágrafo. O psicologizar arquetípico significa examinarmos nossas próprias ideias em termos arquetípicos. Significa olharmos para as molduras de nossa consciência, as celas onde estamos sentados e as barras de ferro que formam as grades e as defesas de nossa percepção. Ao revisar, reapresentar e rever o lugar onde já estamos, descobrimos a psique falando imaginalmente, naquilo que imaginávamos serem descrições literais e reais. Há um fator psíquico, uma fantasia arquetípica em cada uma de nossas ideias, que poderá ser extraída com os nossos insights. Sim, é isso que está falando da segurança. Ela torna-se uma barreira a partir do momento que ela impede outra coisa de acontecer. Mas quem está preso sou eu. Boa sacada, que legal. A live tem esses comentários assim que eu gosto de aproveitá-los aqui e enriquecê-los. E bom, pessoal, terminamos. Sendo bem sincero, gostaria muito de falar sobre a parte 4 de Labirinto. Não sei se vocês querem continuar fazendo poesia, mas essa da poesia do Labirinto é fantástica. Não sei se vocês querem continuar ainda falando sobre poesia, mas está bem no finalzinho do livro também, do Davislav. Caso vocês queiram, vocês podem comentar aí, senão a gente encerra a nossa temática de poesias no momento. Essa foi a parte 3. A Enila falando, uma delícia de live de devaneios vespertinos, adorei. Eu que agradeço, viu, Enila? E, bom, dos nomes aqui, deixa eu ver. Eu vou citar 2 nomes que eu vi aqui na live para o sorteio do Fronteiras, este livro aqui. Eu não sei se, inclusive, um deles eu já citei. Se eu já citei, por favor, me avise. E se não citei, que quer participar do sorteio, só dê ok aqui para mim. A Joana, que inclusive citou aqui, sim, continua, está uma delícia devanear. Bom, se tiver mais gente querendo, Joana, aí eu faço. Mas uma parte 4 aí, vai ser uma live mais longa que a gente vai fazer. Então, Joana, participar do sorteio do Fronteiras. E Eliane. Então, não sei se eu já citei uma das duas, mas se eu não citei, passo aqui, aí na semana que vem a gente pega os últimos nomes. Só vou esperar o ok. Joana, oba. Bom, acho que você não tinha sido citada então, né, Joana? Então, ok para a Eliane. A Eliane deu ok agora aqui. Acho que a Joana também. Deixa eu ver. Acho que a Joana também deu ok. Então, beleza. Bom, acho que só a Joana quer então a continuação das lives de poesias. Então, eu acho que semana que vem a gente muda de tema. Tá, pessoal? Aqui, a adesão, até não sei por causa do horário também e tudo mais. Mas, nós vemos semana que vem. Se semana que vem vocês quiserem continuar, a gente vai fazendo. Continua assim. A Enila tá falando para continuar. Se tiver mais 2 pessoas falando, uma já
já dá pra gente continuar. Eu tinha votado. A Enila votou também. Mas eu não vi, Enila. Eu sinceramente não vi. É que eu faço essa pergunta a cada semana, né? Eu renovo essa pergunta. A Eliane também continua, então vamos, tá? Então vamos falar de labirinto. Vamos entrar no labirinto então, tá? Tatiana, Joyce, agora o pessoal falou. Aqui a Elisa também, que legal. Olá, Elisa, tudo bom? Então tá, então semana que vem tem mais poesia e vou trazer o labirinto. Ok, pessoal? Então, os nomes agora que estão aqui pro sorteio é a Joana, a Eliana. E nos vemos semana que vem com mais poesia, então. Se vocês optaram, vai ser assim. Muitíssimo obrigado, pessoal, e nos vemos na semana que vem no nosso horário habitual, a quarta-feira, às 7h30 da noite. E até lá, pessoal.